Esse EP é vazio e Está sem graça. difícil de dividir O essa EP temporada. não tem sentido na Agora trama. devia evoluir nesse episódio. É hoje. Dia de desbancar todos esses argumentos. Nada estraga meu dia hoje. Posso soltar a intro. やる今日こそお前をまとめて切り刻んだら Foice de Doninhos. Fuinha, Itachi. Título que eu não preciso traduzir. Ou no original e também como ele foi distribuído. Kamaitachi! Saiu aqui dia 18, eu postei o último vídeo dia 18. E tô escrevendo esse roteiro no dia 19. Ai, que vergonha. Só tem nome conhecido nos diretores e escritores. Yoko Ikeda, que dirigiu o EP3, Hiroyuki Kakuto, que animou esse EP e também dirigiu e animou o EP do Koemon. Junto dele também está presente Natsumi Moriuchi, que parece um chiclete com o Hiroyuki, já que não tem um EP em que os dois não estão trabalhando juntos. O que dá a entender que esses episódios foram produzidos ao mesmo tempo. What the fuck, a Wiki não colocou a sinopse do negócio ainda e eu achando que eu tava atrasado. Acho que eu vou ter que fazer sozinho. Uma estranha silhueta constantemente aparece acompanhada de um forte vento cortante que está causando acidentes pela região. Um dos acidentes afeta uma pequena comunidade de Digimon, destruindo suas frutas. Angoramon, que frequenta sua comunidade, fica a par da situação graças a esse acidente. Esses encontros levam Ruri a desconfiar de Angoramon, abalando sua confiança. Pouco tempo depois, Ruri é atacado pelo dito Kuri. Angoramon logo percebe as mudanças bruscas nos ventos e vai ao resgate de Ruri. Hiro, que recebeu uma mensagem de ajuda de Ruri, vai imediatamente atrás dela, usando Caos Gamamon como montaria. Kyoshiro também recebe a mensagem, mas está impossibilitado de ajudar no momento. Após perceber que os padrões dos ataques são estranhos, Rui descobre que o Digimon possui duas consciências. O realista respeitável realizando revolucionamento e respondendo rabadas rebeldes recalcitrantes. Droga, quase tudo foi com Re. Maldita seja a inclusão de rabo na frase. Tem um sinônimo de rabo que começa com Re, mas aqui não cola muito bem. Que quer cortar a sua cauda, que é a responsável pelos ataques. Com a ajuda de Hiro e seu parceiro, Angoramon subjuga o adversário. Ruri, após ter sua confiança restaurada com Angoramon, aconselha Repamon. Angoramon então oferece uma função dentro da comunidade que ele frequenta para o Digimon. Ambos convencidos pelas duas palavras de Ruri e pelas ofertas de Angoramon, finalmente podem viver em equilíbrio. É isso, consegui. Tá aí um EP que a fã desgosta e eu amo. Eu tenho meu Underrated queridinho da temporada. E de novo tá aqui eu, agradecendo o meu atraso nos vídeos. Com o EP do Zashiki Arashi, Zaraki Araki, Zanarki, Zaraki Kenpachi, não devia estar lançando essas piadas. E o EP 15, que vai apontar todos os pontos que eu vou levantar nesse vídeo. Até as minhas teorias o EP vai apoiar. Ah, que coisa maravilhosa. Mas agora falando do elefante azul na sala, Angoramon não teve oi nesse EP, não foi desperdício e melhorou o EP. Ah, então você odeia o Sibel, seu onde for do cara. Calma. E eu te respondo: tu não viu meus vídeos não, arrombado? Tá, a piada do cara com falta de prestação tá ficando velha. Prometo tentar reduzir ela. E também vou diminuir esse jabás. Só coloquei um aqui porque eu perdi a oportunidade de fazer essa piada no último vídeo. O fato do EP ficar melhor com ele não evoluindo vem de um conceito que Digimon não tá muito chegado em explorar nas últimas séries. A temporada é uma coisa para os personagens chamadas de tempo. Ela prefere evoluir os personagens mentalmente e depois evoluir fisicamente. Nesse episódio, Ruri e Angoramon receberam a maior de todas as bênçãos para uma série: desenvolvimento de personagem. Uau, efeito Echo Show e eu claramente nem vou abusar dele. Como construir uma Dark Evolution? O EP construído em volta da desconfiança e falsa sincronia do Angoramon com a Ruri. Eles não vão simplesmente resolver isso em EP de maneira seca só pra trigar uma evolução. Se fizesse isso, ia ficar estranho como foi no último e do próximo EP. Nossa, cara, os exemplos se completam sozinhos, que alívio. Mas tô me adiantando pra caralho se for fazer esse episódio aqui no começo. Então solta a intro. Ah, pera, já soltou. Na teoria eu tenho 5 endas diferentes. A parte comigo dando um aviso, ou fazendo piadinha, a piada da intro, a ceninha temática do Digimon, a discussão do EP em si e essa parte de pensamentos antes da reassistida. Não faria só mais sentido botar depois disso e... O EP começa com um casal que já tá tendo aquelas conversas constrangedoras, sabe? Ninguém sabe o que falar direito um pro outro, só tão querendo ir pra casa e o coitado do Kenta nem tá com a boca movendo de acordo com a fala dele. Aliás, outra mina com a voz da Ruri. E... pera... o Kenta tá com a voz do Kyoshiro? Logo depois disso, o Dumbledore já usa o desiluminador dele e apaga as luzes. E peça errada. O casal já tá arrependido de sair de casa, a noite nem foi memorável e o romance deles não é tão picante quanto antes. E caceta!
é um poder de edição. Eu passo a mão. Agora, sendo menos zoeiro, já tá pra notar o nível da animação do EP. Nenhum dos efeitos é plano. Tem detalhe, tem sons, o bicho freia na estradinha e nas árvores. E até os personagens estão com a fumaça do bafo, já que eles estão na transição do outono pro inverno, como o EP14 confirma. É incrível como eles estão se dedicando pra série se passar no presente. Eles colocam desde pequenos detalhes, como aquela revista no EP2 mostrando que era outubro, até o figurino dos personagens. Nossa, cara, série bem pensada é outro nível. A única coisa zoada é a proporção do bicho. Falando nele, o Buto manda um diálogo bem construído e vai embora de novo no estilo Beyblade. Achou que ia ter piada? Isso se chama subversão, fiote. Depois dessa experiência traumática, o casal melhora tanto a sincronia que até cai joelhos ao mesmo tempo. Cena passa, a gente, Urubu serve o Angoramon saindo de noite. Suspeito. Próximas cenas levantam um conflito do DP, depois eles testemunham os ventos cortantes que a atendente da loja fala e daí o Angoramon já fica paranoico com isso. Tanto que ele precisa de alguém gritando no ouvido dele pra trazer ele de volta. E daí a gente tem essa linha de diálogo que eu deixei pra comentar aqui em vez da cena que ele saiu de noite. A reação do Angoramon dá pra ver que ele sai sem avisar a Ruri. Então é tipo quando seu pai te pede te dar um bom dia pra sair cedo enquanto você dorme. Que adorável, cara. Mas o que não é tão adorável assim é a Ruri ficando frustrada com o Angoramon. E a gente já viu quão obcecada ela querendo descobrir a verdade das coisas. Daí a gente tem mais uma cena da melhor dupla do anime, sendo incríveis, como sempre. Eita, olha como o braço do maluco estica. Parece aquele menino do Sasuke com aquelas pernas enormes. Depois disso tem mais cena pra martelar na desconfiança da Ruri. Nesse meio a gente tem a colaboração do Hiro pro episódio, mostrando quão socialmente ignorante o Hiro é, já que ele sugere a Rui stalkear o próprio Digimon, como se ele não fosse perceber. Mas daí a gente tem alguém com cabeça pra falar do assunto. Eu também gosto do fato da Ruri reconhecer que o Hiro sugeriu é errado. Falando nele, como sempre, ele tá entrando de cabeça nos mistérios e Jesus, esse EP tá muito bonito. Pokémon já metafora é a Ruri e a amiga dela chega e o Hiro fica com cara de cu. E daí, meus amigos, você tem a revelação do que causou o conflito do EP e não poderia ser algo mais doce que isso. Agora vão estar ajudando uma comunidade de Digimons estrangeiros a se acostumar com o mundo humano. Agora que ele sabe mudar de estágio, provavelmente ele deve ensinar isso pra ele. E agora temos mais um conceito marcado na lista do eu prefiro desenvolver meus conceitos em vez de explodir bicho. Quero dizer, mais um conceito marcado na lista do Digimon. Que aqui responde a pergunta do e os Digimons que são transportados para o mundo real e não tem pra onde ir? Conceito esse que foi apontado lá no Digimon no EP2. Dá pra notar que o ratão tá perdidaço. Esse daí é o resultado quando os Digimons não têm intelecto tão desenvolvido ou não tem guias pra sobreviver no mundo humano. É tipo quando um adolescente sai da casa da mãe pra morar de aluguel e já não consegue nem pagar logo no primeiro mês. E provavelmente ele foi um dos caras capazes pelo Silzeramon. Esse é um ótimo conceito do personagem do Angoramon. Ele é alguém que se sente responsável pela proteção de seres indefesos, e ele acaba sendo obsessivo com isso, o que também é o motivo dele não querer contar isso pra Ruri. Fazendo isso, ele estaria indiretamente colocando a responsabilidade dele pra outra pessoa, porque ele conhece a Ruri muito bem e sabe que ela vai ir atrás dele. O que ele não entende aqui é que ela faz isso pelo mesmo motivo dele, porque ela gosta e se preocupa com ele, o que é um doce para os olhos. E é esse tipo de caracterização que eu quero ver da Ruri, ou EP9. Aí a gente ignora que no final do EP ele falou que é só porque tem regra de não contar pra humano, mas beleza. Assim que é mais bonito. Depois assim a gente tem essa piadoca marota aqui. E eu só consigo pensar que o Labramon pegou o melhor dos dois mundos. O bicho com essa aparência vai viver muito de boa no mundo humano. Agora cortando da cena do Angora. Por que eu demorei tanto tempo pra falar isso? Eu tô procrastinando uns 10 minutos pra ver se tem alguma folha repetida no background. Daí acontece mais umas coisas que fazem a Ruri se cagar, mas o espírito de blogueira... Nossa, ninguém usa blog, né? Mas o espírito de girl dela não se oprime e já tira a foto do bicho. Paparazzi é o caralho. Ruri, tudo imune a sorte do Digimon tá contra ele mesmo. E daí ela fica tristinha. Corre daí, garota! Até o cara tá avisando e ela... Eita, Yokomon voltou! Ah, pera, focaram no bicho, né? Ele não. Droga. E daí a Ruri finalmente descobre que é um Digimon. Que surpresa! Que interpretação da hora pra esse Digimon. Fala mais dele no final. Por enquanto, fiquem com essa cena minimamente cômica dele girando no ar. Moleque, como que ele tá conseguindo momentum pra isso? Volta do comercial e o Angoramon já tá falando com seus companheiros. Dessa vez ele nem precisa do seu sentido pra descobrir onde a Ruri tá. Falando nela que não é bobo nem nada, ela já pede ajuda pro Hiro e... Eita, bicho, essa foto tá muito bonita. Enquanto aqui o Yoshiro, infelizmente, ele não está disponível. E olha lá, roupa rasgada, moleque Ed. E a desculpa desse EP é muito melhor do que a dos EPs passados. Porque ela faz sentido. Nenhum personagem decide ser empático pra isso acontecer. Ninguém decide ficar fora de ação por motivo algum. O Yoshiro tá no metrô, de noite, voltando pra casa das compras, provavelmente quilômetros dali. Por mais que a personalidade certinha dele aqui possa ser brega, ainda justificável e dentro do personagem. E olha só, diferente do EP 9 e do 10, ele se beneficia com isso. Agradeço muito que não repetiram isso do EP 12 ao 15. Mas isso é pra mais tarde. Hora do Gamamon Shinka! E outra coisa interessante aqui, desde esse EP foi apontado que o Hiro não escolheu o do Gamamon, coisa que foi praticamente confirmada no EP 14.
Ih, o caos tem guidões. Design inteligente, Hokuto. Design inteligente. Corta a cena. Calma, jeito de falar. E finalmente a Ruri decide correr. Eu não consigo fazer nada certo. Depois a Ruri notar que ela ainda tá viva, ela descobre o que tá rolando. Se bem que depois desses diálogos possíveis do Orepamon, meio que é difícil não chegar a essa conclusão. Depois de mais alguns conflitos, a Beyblade ambulante sai voando e daí o corpo do Orepamon já manda... E só tá ele lá. Depois de 2 ou 3 cenas, eu tenho certeza que a cauda do Orepamon realmente precisa dos neurônios do corpo. Ele planeja se separar do corpo e depois disso o quê? Isso daí é tipo se sua perna quer sair do seu corpo, a perna é cair dura no chão depois de alguns pulos. Uri tenta dar um sermão no Orepamon, no bicho inteiro no caso, mas obviamente o doguinho cagou pra isso, só o rabo no caso. Tá pronto pra acabar com a participação da Ruri no anime, mas lógico... E aí, toma aí o salvamento de última hora da temporada. Agora a Mon tem que agradecer por não estar em um Seinen, porque senão, ó, o maluco ia sair só assim. E o cara já encarna o Zoro e tá pronto pra picotar o bicho. Com pouco tempo ele já percebe a situação, repetindo um pensamento que a Ruri teve antes, mas por motivos diferentes. Agora os dois estão nos seus papéis anteriores. Ruri agora é quem tenta resolver a situação do modo mais racional possível, enquanto Angoramon, que acaba de entrar no assunto, tenta entrar de cabeça no negócio. E as palavras do Angoramon que fazem Ruri entender a posição do Angoramon mais cedo. Ambos precisam se entender, respeitar os sentimentos um do outro. Só assim eles podem crescer juntos. E é isso que o Angoramon precisa aprender. O levando a querer conter o Digimon agora em vez de capar ele. E cacete de agulha, como ele faz isso bonito. Isso é lento? Tô até surpreso dele conseguir atacar nessa velocidade e desviar. O Orepamon tá muito anão aqui. Mano, que bonito. E logo quando eu falo isso aparece esse caos. Mas logo em seguida tem isso aqui também. E agora o pau quebra solto. Também conhecido como cabeçada. Também conhecido como bicuda. Também conhecido como... Após cenas inadequadas, continuemos nossa revisão. Eles conseguem prender o bicho nos bambus e agora é a hora do sermão. Mas ele precisa. O pessoal que tá vendo isso também precisa provavelmente. Você não pode ser feliz com você mesmo negando que você é. Seja seus aspectos bons ou ruins. Não existe paz sem equilíbrio. Não é abdicando de uma parte de você que você vai se sentir melhor. Porque você não superou isso. Você só ignorou. Aqui tanto o Orepamon quanto os dois parceiros precisavam entender isso. Depois de tantos anos, finalmente sei quem eu sou. Posso ter pisado na bola, mas agora que vi o que aconteceu, eu posso começar a entrar na linha. E esse é o passo para a evolução que eles estavam precisando. Tanto que no EP15 o vínculo já estava formado. Não precisava de dramatização da confiança e da proteção. Agora você só precisa expandir a proteção com essa nova visão em relação aos problemas. Esse é o tipo de visão que deu novas oportunidades a vários Digimons nessa temporada. E não foi diferente para esse Digimon, porque ele devia ser morto. Porque o rabo dele tinha que ser cortado e ficar sofrendo que nem uma tartaruga com o casco virado para cima. Não precisa. E é assim que você constrói vínculos de confiança. É um bom valor a se ensinar. O propósito é carregar pra vida esse tipo de atitude. Isso me acerta de uma maneira muito forte, cara. E pra finalizar o EP a gente tem a conclusão desse arco, ambos reconhecendo que erraram e que isso é normal. E tem esse ponto que eu ignorei totalmente só pra colocar a minha visão do assunto. Mas é um misto desses dois, um incentivou o outro. Me perdoem se eu não consegui transmitir o quão bom esse EP é e o quanto ele tem pra incrementar no personagem da Ruri e do Angoramon. E também no caráter dos telespectadores. Eu tô meio mal com os problemas pessoais, então não tava muito com vontade pra escrever e editar o vídeo. Mas sério, deem outra chance pra esse episódio, porque tem muita coisa interessante nas entrelinhas. Assim como foi no EP dos Ashiki Arashi. Foi um EP calmo de transição pra suavizar o impacto causado pelo... Eu simplesmente amo o fato da Ruri começar a entender o Angoramon quando ela começa a pensar igual a ele. Principalmente no final do EP, onde ela fala uma coisa que tem muito a cara do Angoramon pela escolha de palavras. O mistério é dramatizado na medida certa, assim como foi com o Koemon. Não dramatizaram ele tanto, visto que era bem menos do que se achava. A única coisa que não me deixa aproveitar esquisito são os diálogos expositivos dados pelo Orepamon. Assim como o Moemon, as ações dele já dizem o suficiente para deduzir o que está acontecendo. Mas no caso do Orepamon é bem mais nossa cara. Ruri devia ter percebido bem antes, já que a gente também percebeu. Os paralelos dos duplos sentidos se completam perfeitamente. Você tem o primeiro sentido da ameaça e o segundo sentido da confiança. O tema de confiança está dentro e fora do EP, fisicamente e mentalmente. Isso é o que Digimon precisava trabalhar mais sobre. Poucas vezes tentam lidar com o duplo sentido da situação.
E quando fazem, claro, tem momentos marcantes, mas acontecem muito rápido. O EP, por isso, pela animação dele, tem uma taxa bem alta de reassistibilidade. Esse tempo que decidiram dar aos personagens foi essencial para não odiar Evo do Angora no EP 15. Se esse EP não existisse, o EP 15 seria uma merda. Mas os complementos dois os fazem ser bons. Diria que é o terceiro melhor EP de evolução até agora. A caracterização dos personagens é muito boa nesse EP, e não confundam caracterização e interação. A interação é maximamente instável nesse EP pelo exato motivo de não serem perfeitinhos. Assim como os outros dois personagens principais, a personalidade conflitante dos dois vão causar conflitos. Quem diria? Rory, como uma pré-adolescente curiosa, não suporta muito bem a frustração. Casos assim são normais, até por menos. Eu gostei dessa interação porque de fato parece uma criança falando com um adulto. E acima de tudo eu gosto que Digimon está criando roteiros em cima de fucking interações, cara. Poderia ter jeitos melhores de lidar com esse problema? Lógico que tinha, do mesmo jeito que existe comida melhor do que você come, do mesmo jeito que existem dispositivos melhores do que o que você está vendo nesse vídeo, do mesmo jeito que tem animes simplesmente melhores que esse. O conflito foi muito bem colocado porque parece real. Esse tipo de EP que eu estava esperando depois de ver o grupo se entendendo nos EPs passados. É crucial colocar erros em seus personagens humanos. Se não fizer isso, eles se tornam Mary Sues. Isso é o que faltou pra trazer Digimon. Ela não veio por ter lidado com seus erros. Não que ela seja uma Mary Sue, mas realmente ficou parecendo mais um presente do que uma conquista. Com esse EP você tem a literal encarnação do problema com o Orepamon e como é importante superar isso. Assim como o Coramon diz no EP, isso não é bobo. Já ouviram falar do mito dos dois cavalos alados? Platão diz que temos dois cavalos dentro de nós, um branco e um preto. O branco representando as nossas virtudes e o preto serve como equilíbrio ao branco representando nossos impulsos negativos. Se não conseguir dominar o cavalo negro, então o seu lado bestial, impulsivo e totalmente governado pelo desejo se sobreporá e a transgressão será o seu lema. Você precisa alimentar esse cavalo mesmo que ele seja negativo para você. É algo que você precisa conviver com. É um conceito simples de dualidade, mas ainda funciona. Só vejam quantos Dimiris usam um conceito de Yin Yang até hoje. Sobre o Orepamon agora, mesmo que ele não seja tão memorável quanto a maioria dos inimigos da temporada, ele certamente é um dos mais interessantes de ver em ação. Ghost Game realmente parece um mundo contido onde tais anomalias podem acontecer. É ainda mais incrível visto que não aconteceu só com o Digimon. Opinião impopular, eu prefiro muito mais que os escritores tomem licenças poéticas com os personagens do que seguir fielmente um textinho dizendo essa coisa solta raios. Essas liberdades, quando usadas de um jeito incrível, inargumentavelmente melhoram a situação. Você sempre é algo que conhece de maneira diferente. Esse é um dos motivos de por que amo tanto o Orepamon. Tudo nesse Digimon é bom de acompanhar e tentar entender. O que é uma pena porque esses diálogos positivos estragam um pouco disso. Assim como o Metal Phantomon, eu queria muito saber a backstory desse Digimon. Pelo tempo que os ataques aconteceram e todas as circunstâncias, faz mais sentido cogitar que ele evoluiu recentemente. Porque essa situação te deixaria insano muito rápido, e o dublador dele mostra muito bem isso. É uma voz frustrada, cansada, irritada. Ele nem sequer transmite ódio, é só um acabe com isso logo na nossa cara. Aquele suspiro de realização dele no final do EP me acertou em cheio. É o primeiro EP que eu lacrimejei enquanto reassistia pela conclusão do EP. Eu já lacrimejei em outros por não acreditar que Digimon conseguiria fazer algo tão bom. E também eu tenho um fraco por discursos emocionais. Aliás, eu gosto de como um cara chamado Matsukaze, do Digimon Kamaitachi. O tema do EP também se misturou muito bem com a cultura e a atmosfera japonesa. O que não é novidade para Ghost Game, mas não custa ressaltar. Remetendo ao EP do Drakimon, aqui também houve um jeito de colocar as crianças em perigo sem estarem em perigo diretamente. O que vai ser a cena da câmera sendo cortada e ser menos forçada. Se esse anime fosse um seinen, eu garanto que não só ia sair um sanguinho aí, com a vontade de ver do Orepamon já estaria completamente esvaída. Também tem a cena dele sendo completamente subjugado pelo pessoal. O Goramon tá muito like a bosta nesse episódio. Os EPs em que o caos aparece tem muito a oferecer em coreografia. Aquele brilhou tanto quanto no EP de estreia dele. O ambiente é muito bem usado e os backgrounds são escuros na medida certa, diferente do EP do Yatagaramon, que parece um EP de Alien Force. Mas sendo honesto, ninguém viu Digimon pela animação. Do mesmo jeito que drama não é o fator que atrai o pessoal pra série. Mas a dramatização dentro de um anime que o público espera apenas por ação atrás de ação faz a história ser tridimensional. É muito legal ver como os personagens cresceram graças ao tempo que a série dá para os personagens processarem os acontecimentos. Eles são claramente mais flexíveis com seus oponentes porque eles sabem o peso da morte. Isso é um tópico crucial para Ghost Game. Nesse caso, a cauda do Orepamon teria um destino pior que a morte, na minha opinião. Saigori, watashi wa ajita. Pra terminar de falar sobre o personagem dele, aqui vai uma teoria que eu tive por um tempo durante algumas reflexões sobre o personagem do Hiro e a construção da série. Como isso foi parar em alguém envolvendo a Rory? Eu sei lá, TDAH. Foi o EP 15 que me deu confiança de falar sobre essa teoria e talvez seja um dos motivos de eu ter adorado o EP. Eu percebi um pequeno padrão que pode ser um foreshadow pro retorno tão aguardado do Drakimon, com alguém mais preparado e menos covarde, atacando os escolhidos de uma maneira mais direta. Nesse episódio, a Rory enfrenta um grande canino focado em ataques rápidos e cortantes. Isso me lembra bastante do... E no EP15, o inimigo principal é um Digimon demônio de nível perfeito, que tem grande mobilidade e velocidade tanto na terra quanto no ar, que luta com armas pontiagudas e que, mesmo sendo a escória do mundo digital, ainda prefere seguir um método mais formal e elegante. Isso me lembra bastante do...
Viram onde eu quero chegar? Cara, se isso se confirmar, eu não quero ouvir mais ninguém falando que a construção dessa temporada é ruim. Eu acho que fizeram isso bem. Gostei da conclusão com os dois indo pra comunidade de monstros porque o EP conseguiu me fazer importar como personagem. Queria tanto que isso acontecesse no próximo EP, mesmo contando os exemplos de monstros que tiveram a mesma resolução, ele não fica nas camadas mais baixas não. Na verdade, eu acho que ele é o segundo melhor nesse aspecto, só tá atrás do meu garotão. You so fucking precious when you smile. Também bem interessante o fato do EP que o ponto central é a complicação que ficou pelos bichos serem intangíveis e o EP que supostamente se conecta com eles tem Digimon se materializando do mesmo jeito que o Drakemon faria. Drakemon é um fracassado, by the way. E isso encerra as minhas opiniões sobre o EP. É um EP realista, se encerra muito bem, é bonito, é inspirador, tem grandes cenas de ação, etc. A única coisa que me preocupa é a quantidade alarmante de personagens que estão guardando pro futuro. Eu ainda tenho esperança da maioria voltar pro caso do EP 9 e pela clara intenção de certificarem quando não vão reutilizar o personagem porque a série não me decepcionou nisso. Esse foi o EP 8/10. Eu queria dar um 10 só de raiva, mas não tem aquele hype ou impacto suficiente pra ser um 10. E de novo, perdão se não consegui expor com esse EP melhor do que você lembra, mas um que eu não vou ter pelo menos em me expressar é o próximo. E talvez esse EP me traga vontade de escrever de novo. Vem logo, porra! Cara, eu realmente tenho que fazer isso? Porra, farofa! Doido, maconha! Ou no original. Você vê que o EP é bom quando eu faço piada em cima dos dois nomes do episódio. Saiu aqui dia 25 de dezembro e... que maneira maravilhosa de comemorar o Natal. Dirigido por Kimiharu Muto e Michihiro Sato. Primeiro EP dos dois. O Kimiharu não tem previsão pra volta. Masao Suzuki foi responsável pelo storyboard. What the fuck? A Wiki não atualizou os negócios. Tem meses que tô fazendo essa merda. Isso vai virar um padrão. Um João Bowl cheio d'água acaba criando um clone maligno dele mesmo. O EP não deixa claro como isso rolou porque de qualquer maneira não faz sentido. Coerentemente, como saíram de um velho, eles começam a se espalhar por e-mail numa corrente de 2012. Se duvidar, tem até uma foto do Jeff the Killer no e-mail. As crianças eventualmente encontram as ervas verdes, as endosárias, as endros, idade. Na verdade, acho que dá até pra fazer sério. As crianças eventualmente encontram as zambetas, zombeteiras, zoando, zonas zelosas, arpanos, aragatas, zangadiças. Embora sejam uns toletes de bosta verde, o método de reprodução rápido deles os permite dominar os humanos. Porque quando o bicho pega, o bagulho fica tenso. Clovis, 69 a.C. Depois de lembrar que o device existe, eles entram em uma partida de paintball. Ele como mal perdedor evolui e ganha mão para AK-47. Antes que ele exploda todo mundo ali, o Superman sai jato invisível do Aquaman e leva a serva embora no bate-ball potencializado pelo estilo forte do Lanterna Verde. Ok, eu vou fingir que não faz 2 meses que esse EP saiu. Ok, eu vou fingir que não faz 3 meses que esse EP... Ok, eu vou fingir que não faz 3 meses que esse EP saiu e fingir que ninguém disse isso antes. Esse EP não faz sentido nenhum. Ele começou muito bem com a premissa e tal, é basicamente o Bokura no Wargame que o reboot devia ter feito. É um conceito similar o suficiente e original o suficiente, mas então depois disso o EP perde noção do universo que ele participa. Ghost Game não está preparado para esse tipo de história. É sem dúvida o EP mais palhafatoso da série, até mais que o 8. Eu vou reservar esse tópico pro final, que vai ser comparando os pontos do EP com outros episódios. O EP parece que ao mesmo tempo que se leva a sério, também parece que tem medo de ficar muito sério. Assim como na sinopse do EP, o negócio quanto mais chega no final, mais nonsense vai ficando. Quando o cara precisa explicar a piada, você vê o como ela é. Eu de fato desgosto desse EP, com ele sendo o pior EP na minha singela opinião. Tá, não é singela nem ferrando, mas beleza. Vocês vão me ver ficando irritado por um desenho de criança. Tá, não vou reduzir Ghost Game a esse tipo de piada. Vocês vão me ver ficando irritado com mídia animada oriental, porque isso gera entretenimento e é engraçado ver gente passando raiva. Mas não eu acho que vocês vão me ver odiando totalmente um EP de Ghost Game. Trata a primeira parte do EP, a introdução do problema. O EP começa de novo com essa puta que pariu, porque só usam sendo os 4 primeiros episódios até o reboot mudar a introdução, pelo amor de Deus. Depois desse bombardeio de PNG, tá, só foram 2, eu admito. A gente vê aparentemente a primeira vítima, e eu uso a palavra aparentemente de maneira vaga. E obviamente é um velho.
Nossa, só percebi agora que eu vi o EP. O velho é o professor do Kyoshiro que apareceu lá no EP do Zashiki Arashi. O que me deixa triste e puto porque ele voltou antes do Hokuto, que por um acaso também foi no EP 14. Eu também gosto de como esse professor é só normal mesmo. Ele é só um cara, sabe? Tô tendo saudade dos designs zoados que faziam pros personagens terciários. Pelo bem da nossa saúde mental, o EP evita a gente sentir vergonha alheia. Eu adoro o jeito que esse cara fala. デマを拡散させちゃいかん。 Ah, claro, eu também falo comigo mesmo quando recebo um e-mail assim. Não posso espalhar desinformação. Tá porra, baixei o Tamagotchi do capítulo, estou sendo atacado por um texto em tela azul genérico. Zoras à parte é um bom visual pra temática. E falando em visual bonito, puta merda. Assim, quando a animação é bonita, meio que eu não tenho muito o que comentar. Eu fico triste que esse EP recebeu uma animação melhor do que o EP da Tesla, já que acertaram tudo que o EP da Digimon errou nesse quesito. Os visuais são simples e efetivos, economizando o máximo possível para as criaturas, que são ainda mais simples, diga-se de passagem, dando muita liberdade para explorar o bicho. Não é à toa que eles fazem isso aos montes. O Masasuke também foi responsável pelo storyboard do episódio 8, e ele se mostrou bem inteligente gerenciando o prazo do anime na direção de artes. E aqui ele é abençoado com os Asomon, que daqui pra frente vou chamá-los de Ervamons. Da última vez o cara teve que sofrer pra animar isso. O que eu ainda fico meio triste porque o pessoal ainda vai gostar mais desse episódio do que de alguns outros só por causa da animação. Ah, Digimon, você vai me deixar tão frustrado nesse EP. O Kyoshiro então recebe a mensagem e aqui vem o meu primeiro problema com o EP. Como esses toleiros de bosta verde funcionam? Eu vou terminar de ver o EP antes de comentar totalmente disso, mas esse lance da exclusão da mensagem é muito furado. Depois do Kyoshiro achar que ele comoveu alguém com esse drama, a gente corta pro Gamamon olhando as imagens de O Livro de Plantas. Metalinguagem. Tem até uma planta carnívora aqui. E sim, eu digo ver mais porque ele não tá lendo nem ferrando. E o Hiro tá estudando. Finalmente uma criança normal em 15 anos de franquia. Depois disso a gente vê a Digimon caindo de maneira bem cômica. E isso é interessante. Ela propositalmente foi no quarto de cima do que o Hiro mora pra descer assim. Porque se esse for o caso, por que ela tá indo desse jeito? O Kyoshiro dorme no quarto de cima do Hiro? Mano, se for assim eu só imagino a bagunça. Hiro! Cabeçada! Ki barulera essa. Ba olha relojo. E daí o Kyoshiro chega loucaço logo em seguida, deixando o bagulho mais meme ainda. E enquanto o Kyoshiro tá lá sendo devorado pelos Ervamons, a Digimon vazou dali e deixou ele no drama, obrigando o coitado a se levantar sozinho e sair correndo de lá. Muito bom, cara. Falando nele, ele começa a falar muito, mas não fala nada ao mesmo tempo e mostra a mãozinha dele. Por enquanto, os bichos têm tanto poder quanto um corte de papel. Enquanto ele volta a explicar, o Hiro recebe o e-mail. Pera lá, e-mail? O Hiro também recebeu isso e a frase dele me representa muito agora. Que é isso? O que tá rolando? Tá, essa cena me tirou uma boa risada. Gamon é incrível. Hiro tem muita sorte de ter um amigo rico. O Digimon tá se cagando, o Hiro tá chorando, o pau tá quebrando, agora o Mon tá descansando, o Hiro com as amigas tá tomando. Tá, parei. By the way, café é água. Acho que tem uns benefícios que são bem diferentes de real. O Hiro também recebeu o e-mail e deu merda de novo. Ah, e olha aquele coelho ali de novo. Esse negócio tá em todo restaurante? Ou sabe, talvez seja só um modelo reutilizado mesmo. E agora é hora dos Ervamons fazerem a festa, caralho. E agora deixa eu botar o pau na mesa. Todo mundo fala mal quando a situação é conveniente pros protagonistas, mas ninguém fala nada quando é conveniente pros antagonistas. O pessoal do mal é simplesmente intocável e sempre justificável. Mas quando fala dos mocinhos, óbvio que é sempre algo ruim forçado. Um dia eu vou falar como o roteiro não deve ser usado como argumento e como as conveniências que ele cria são necessárias e não prejudiciais como muitos acham. Mas esse não é o vídeo pra isso. Hora de ver os Ervamons de bucho cheio. E velho, como esses humanos conseguem ser tão zebundas? Literalmente sai o celular e já caindo. Pobres criaturas só conseguem rastejar e ainda estão tendo dificuldade com ele. E a cena só repetindo o movimento em todos os Ervamons só faz isso ser mais engraçado ainda. Parece aquele meme do T-Pose. Daí a gente descobre que os Ervamons conseguem ficar maiores, distorcendo a realidade porque você não vai conhecer que física funciona assim. E tipo, isso causa tensão genuína. Eu não tava nada pra esses nanicos, filhos da puta. Mas agora que foi estabelecido que eles podem se fortalecer com um recurso tão abundante, isso me prende no EP. Tipo, aqui um deles tá no tamanho normal de um Ervamon. E isso foi com uma única garrafinha. E tipo, o EP não fala em mostrar isso porque logo em seguida acontece isso. Essa cena me fez questionar se eu ainda estou vendo um anime da Toei. Claro que ele leva uma rodada logo em seguida, mas quantas rodadas você consegue dar nesses bichos antes que eles te subjuguem pela quantidade? E dizer que eles ainda são sensíveis coloca mais urgência ainda, porque tipo, se todo mundo consegue reagir a essas coisas, mais gente consegue ajudar a contê-los, assim fazendo cada minuto contar. Eu deveria estar falando disso no final do episódio com a conclusão do EP,
mas eu realmente não tenho muito o que falar do EP, porque ele meio que não aproveita isso. Fora que é bem estranho ver o Hiro dando contada nos caras, não que seja errado, mas tipo... Se você me perguntar, eu iria pensar na Huri pra fazer isso. A Digimon manda a exposição da vez e... Pera... Não teve exposição no EP passado e foi um EP com foco no Angoramon. A interrupção no meio da explicação foi engraçada também. Crédito porque merece. Meu Deus, esses bichos são tão patéticos que dá dó. Olha a demora dos bichos pra chegarem perto do pessoal. E o pessoal fica parado ainda. Não é uma comparação muito casual, mas tenho que concordar. Depois do Gamamon fazer merda voar, a Jellimon volta a contextualizar a situação. De maneira dramática pra caralho. E eu não entendo porque tanto a animação quanto o roteiro decidiram colocar tanto drama nessa cena. Quer dizer, na verdade eu sei, porque é um fator de tensão pra gente. Mas tem 3 motivos de por que isso não colou. Nossa, até tô parecendo algum crítico. Eu consumi todos os trabalhos de Stanley Kubrick. O primeiro é que a gente já podia deduzir isso com as cenas anteriores. O EP com isso se mostra inseguro, crendo que a construção que ele deu nas cenas anteriores não foi suficiente para demonstrar o perigo dos bichos. Segundamente, pra que falar isso sendo que 2 cenas depois eles vão mostrar isso? Por que não juntar as 2 cenas? As cenas no meio desse sanduíche também não ajudam muito no ritmo, já que não mostram nada de diferente. Na real, dava até pra colocar antes sem abandonar as cenas, porque eu gosto da cena do cara tirando foto e é algo que eu realmente acho que aconteceria. Dá pra deixar algo tipo assim. E por fim, a caracterização da Jellimon. Esse vai ser bem breve porque isso é tópico pro final, mas esse não é o tipo de infantilidade que a Jellimon tem. Isso é uma cena que combina muito mais com o Gamamon. Não é à toa que ele é o único que tá sorrindo aqui enquanto os dois mal acreditam no que estão vendo e ouvindo. Depois das cenas que eu reclamei acontecem e vem mais uma coisa pra eu falar bem do EP. Eu gosto de ver como a mídia reagiu a isso. Quando você tem um veículo tão rápido e acessível como redes sociais, nada passa despercebido. E eu agradeço que não estão ignorando isso, além de ser uma transição bacana pro lugar onde a Huri tá. Ou seja, eu estou elogiando o mínimo, e eu quero destacar esse Ervamon, o mestre da calistenia, fazendo bandeira humana se apoiando no braço e no cabelo da moça. E daí tem essa mina e esse cara que não estão passando muito bem. Principalmente essa mina. Depois de eles espantarem aqueles pedaços de merda, a Huri tem a ideia de falar com o Bokomon. Já faz semanas que a morte do cara rolou e ainda me sinto cada vez mais triste vendo ele aparecendo em tela. Próxima cena tem poder popular lutando contra a opressão. Isso é por todos os cidadãos oprimidos na Revolução Francesa, de todas as minorias que foram caçadas na Segunda Guerra Mundial. Isso é pra todas as pessoas de classe média baixa que não tem dinheiro pra comprar um computador bom. Porque, meus amigos, essa é a hora de se levantar e lutar contra as drogas. Pois lembrem-se muito bem de uma coisa: todos nós morreremos um dia, mas viveremos todos os outros. Eu não consigo levar isso a sério. Depois disso, a rebelião se volta contra o Kyoshiro. Eu entendo de onde o pensamento deles vem, mas eu queria que isso tivesse mais peso no EP. O tópico parece ser mencionado logo quando encontrou o Bokomon, fora que o tema do Kyoshiro não é alguém que cria situações de perigo pelos seus erros. Esse é o tema da Jellimon, e eu sou grato por eles fazerem questão de deixar claro que o Kyoshiro tem absolutamente culpa nenhuma. O que eu não sou tão grato é que isso veio de uma resposta pra Jellimon que disse a mesma coisa. Por quê? Tudo bem que a Jellimon tem informação suficiente pra saber que o Kyoshiro não foi a primeira vítima, mas já tem senso comum o suficiente pra deduzir que não foi culpa dele. Kyoshiro tem sorte de ter o Hiro pra consolar ele nisso. Falando nele, o leque já vem sugerindo pra vazar dali, e eu vou fingir que ninguém do dormitório percebeu o Hiro ali, ou já não teriam procurado pelo Kyoshiro por ali. Próximas cenas não mostram nada demais, só pra dar o contexto da Huri indo atrás do Bokomon. Caralho, tem uma batida ali. Meu Deus, esse cabelo meio naquela cena do Raizari correndo. Por favor, pare. Depois dos comerciais vem meu salvador. Bokomon veio trazer uma luz pra mim. Ah não, aí não. Bakumon decide dar mais um conselho pro Kyoshiro na forma de callbacks. O pessoal comenta sobre a situação pro Bokomon e eu estou surpreso de que ele não ficou sabendo. Tipo, realmente. Quer dizer, pelo menos o jeito que ele fala implica isso. A gente ganha mais reação da população sobre isso, o que nunca é demais. E eu adoro o tipo de vídeo que eles colocaram aqui. É literalmente aquele monte de e olha no que deu da vida. O tempo que os vídeos têm também me fazem questionar o conteúdo deles. Tipo, 15 minutos pra pagar uma mensagem, o quanto esses caras ficam falando, ou como eles postaram isso pelo lance dos Ervamons bugarem o dispositivo. Porque só mostra que isso é um puta clickbait. Tipo, a invasão aconteceu há minutos atrás e eles já postaram um vídeo de 10 mais minutos disso. Esse é um negócio deve estar como? Ou sabe, só fizeram esse em um dispositivo enquanto gravavam com outro, que daria um vídeo feio muito engraçado. O último comentário sobre isso, desculpa, eu adoro quando usam esse tipo de recurso. Olhando para as fotos desses youtubers, a gente tem um dragão verde e um corvo. Sabe onde eu quero chegar. Antes disso também tem esse rato borrachudo NFT que parece com um Shumon se forçar um pouco. E também tem essa mensagem subliminar. A realidade é uma ilusão, o universo é um holograma.
Provavelmente não significa nada mais, né? Não sou eu se não citar coisas irrelevantes. Mas então algo importante acontece pro episódio. Bokomon dá a interpretação dele sobre como os irmãos funcionam. Mas fora da série é o método que escolheram para deixar tudo mastigadinho pra gente. Basicamente, quando a mensagem é apagada, ela libera um Ervamon que se multiplica e daí ele usa o próprio dispositivo para repetir o ciclo. Eu jurava que a explicação era pior / não tinha uma. Todos os vídeos precisam de alguma ação para se ativarem. Desde um clique em um anúncio até depois de algumas reinicializações do dispositivo. Não posso mentir, é muito legal ver Digimon usando a internet dessa maneira, porque eles supostamente eram para ser monstros digitais e não criaturas de Sekai de fantasia para serem explodidas como a maioria das temporadas os interpretam. Isso também é um belo exemplo do quão perigoso são seres de outra dimensão vindo para nossa dimensão. Tratar eles como supervírus quando todo o padrão deles é reprodução foi uma boa sacada. O EP tem mais crédito nessa adaptação, com o Bokomon deixando claro que isso é algo impensável no mundo digital. Por fim, o método de ativação do negócio acaba trazendo mais dúvidas que o EP dessa vez não vai explicar, mas isso é para os pensamentos finais. Deixa eu voltar a falar mal do negócio. É uma pena ter que voltar a ser triste. Eles levantaram toda essa situação malucamente interessante, mas não exploram lá direito do resto do EP. Tipo, olha agora pro que o Kyoshiro pensou. Se é tão fácil assim pra ele, os Ervamon já deveriam estar com o mundo submisso a eles. A gente sabe que está rolando por pelo menos 15 minutos. Não querendo dizer que é simplesmente ridículo um exército não conseguir invadir um país como o Japão em 15 minutos. O que eu acho simplesmente ridículo é que o EP quer me vender essa ideia. Isso é uma contradição do caralho. Ele disse que iam fazer isso em um piscar de olhos, mas já estão nisso há mais de 15 minutos. Que já daria tempo de fazer o que o EP sugere. Não mostram as pessoas ignorando as mensagens para deixar mais crível a diminuição dos Ervamons. E não tem nenhum bicho tentando invadir o lugar que eles estão agora. Bokomon-sensei, Zassomonが増えるのを止める方法はないんですか? Tem um jeito sim, ele toma caralho no seu antebraço. Quem tem essa ideia é o Kyoshiro, que tá determinado pra se livrar da culpa que ele levou. E eu me perdi onde isso era pra ser um EP do Kyoshiro. Tô ligado que o EP fez piada em cima da motivação primária bem meme do Kyoshiro, mas pra mim isso não deixa nada melhor. Daí o pessoal decide fazer a coisa mais inteligente até agora. Aproveitar que eles têm como mudar o ambiente e se reposicionar e fazer um plano. Eu fiquei muito curioso com essa opção que o Kyoshiro dá. Criar um antivírus pros malucos. Isso com que a série mostrou que esse maluco consegue fazer, essa é uma das coisas menos absurdas. Meio triste que o terreno do deserto ainda vai demorar 2 episódios pra chegar. Seria incrível aqui. O lance de já aí também, mas isso eu tenho zero ideia de como funciona. Depois o Rei sugerir esperar pra bolar um plano depois do que eu ter perguntado o que fazer depois ele ter dito que era pra eles fazerem. Buguei. Foda-se, o Garamon decide resolver tudo no bom e velho jeito de descer eles de porrada e explodir eles. Eu não vou negar. É bonito, mas os Ervamons não vão ficar apanhando isso não. Eles já pegam o MP3 porque são antiquados e já metem no Cross Heart, caralho. Ele descobre que os Ervamons, quando ficam à beira da morte com portas abertas no corpo, precisam se unir pra sobreviver. Isso virou o Crossroads, eu nem percebi isso chegando. Depois de mais uns anos, a Jerimon ganha confiança e ela é horrível sendo assim. Jerimon Shinka! Temos esse frame se movendo completamente necessário e ela já tá prestes a deixar a fanbase dela bem invejosa. Mas ela só tava de troll e já manda uns breakdance. Puta merda, como isso acertou só os Ervamons? Sério, Goramon, você já foi melhor, cara. Como que você passa disso pra isso? E ainda tem gente dizendo que eles não seguram nas batalhas. Agora o Mon devia ter mirado na cara do Ervamon, mas quando viu que era na boca do bicho, ele decidiu maneirar. Esse é o único, abre aspas, foreshadow, fecha aspas, para Evo do Wezen. E eu digo foreshadow porque isso vai acontecer uma cena depois. Literalmente menos que 1 minuto. O Wezen foi o único que não teve uma dica bem colocada. Battle teve o significado da comida na evolução e o caos com uma dica sutil no comecinho do EP. Bruce não conta porque ele foi preparação. O quão jogado o Wezen foi aqui fez temer que ele ia ser uma evolução meme da temporada. Tipo o Ponchomon lá no reboot. Pro meu alívio, isso não se concretizou e agora que ele consegue escolher evolução, ele até prioriza o Wezen. Ele e o Caos têm o mesmo número de aparições por enquanto. Agora que eu falei da apresentação dele, bora ver se a ação compensa. O árido de vai, se foda-se, essa narração já não era legal na primeira vez e eu não quero levar copyright de novo. Com uma animação de evolução da hora pra caralho e pronto pra fazer merda nenhuma no episódio, aparece... Tá lá, por mais que ele não seja o meu favorito do Garamon, eu ainda gosto mais dele que o Beto e o Gurus em questão de design. Ele ainda é um TQ da vida. Aliás, puta que pariu, porque os caras antes não estão fazendo as coisas com outra esfera amor. Isso é assédio mental.
Eu não importo se a cena é repetitiva, eu não importo se o bicho não leva coisa dos disparos ou que os bichos saem voando no foda-se. Eu não consigo não gostar de uma cena com Push Riders. É uma música cheia de paixão e significado, e pra mim ela não falhou uma vez em transmitir emoção. Tá, talvez na cena tenha falhado. O Wesley agora com sangue nos olhos e pronto pra soltar o que provavelmente é o tal do Aldo. Oh, cena bonita, viu? Assim então troca de ângulo para nos revelar a piedade de Deus, vendo essas pobres criaturas se esforçando para sobreviver, antes que a última faísca da vida se esvaísse da alma dessas pobres criaturas. Deus manda um salvador. E esse salvador fala, hein? O meio tem pessoa com essa situação e tá tipo, meu filho, eu preciso parar as minhas frases menos que um minuto, então vamos logo com isso. Essas frases eram minhas motivações pra falar mal do EP. Diferente de outros preconceitos que eu tinha sobre esse EP, esse não mudou minha opinião. Esse não decide algo que perdão aí, Leon, mas como é que é? Vamos passar no final do EP em que a hora de música principal não continua tocando. Aparentemente os Erramons foram embora, não sei pra onde. Geral tá indo embora e o Angoramon só da casa obrigatória do final do EP que pode me ler um pouco sobre a índole dos Erramons. Esse EP é um bafo. E repara os negócios da sua volta por mais. O EP me deu mais trabalho do que eu pensava, precisou de muita reescrita por causa dos meus preconceitos com o EP. O que eu achava que não foi explicado na verdade foi, o que eu vi de um jeito no dia que saiu o EP e depois de 10 EPs eu vi de maneira diferente. Mas tipo, eu não acho que melhorou muito. Inicialmente eu pensei em dar 5 pro EP, depois pensei num 4, mas depois de rever o EP, voltei pro 5/10. Esse EP desperdiçou pra caralho um conceito muito bom. Ghost Game gosta muito de usar sua própria interpretação de história de terror. Aqui eles têm o conceito da história de invasão, muito inspirada por Gremlins, diga-se de passagem. O ponto forte de histórias assim é como elas manipulam sua paranoia e ansiedade. Quando os invasores são muito pequenos, você fica se perguntando quantos e onde eles estão. Quando tem um gatilho pra eles, você fica com as calças arriadas quando o roteiro ameaça apertar o gatilho. Quando eles não têm medo de aparecer, você fica se remoendo pra saber o próximo movimento das criaturas. Cada localização é friamente calculada para te fazer sentir dominado pela presença do invasor. Muitas vezes usam planos longos e contemplativos, com uma câmera claustrofóbica acompanhando o cangote dos personagens em um ambiente fechado, com tudo tendo um propósito narrativo. A gente não tem isso aqui. Tem literalmente uma cena dos bichos conseguindo invadir algum lugar à força. Pelo EP todo não se tem dificuldade nenhuma pra combater eles. O que a gente tem no EP é um bando de mocorongos se debatendo sozinhos. O Ervamon com o segundo maior tamanho no EP sai todo cagado porque bateram nele com um guarda-chuva, velho. Tudo bem, o conceito é ter muitos, não ser forte. Mas além de ainda ser desproporcional, eles não exploram a fraqueza e a vantagem deles. Só tem uma ou duas cenas de alguém combatendo o negócio. O lance das postagens avisando sobre as correntes só fica na sugestão. Mesmo que todos os Digimons protagonistas consigam voar, eles não aproveitam isso pra ir no térreo de algum prédio, porque seria onde os Erramons mais demorariam pra invadir. Até porque não precisa. Esses filhos de uma macieira podre são uns merdas. Não tem pressão nenhuma. É só hype sem pagamento. O pior é que eu não tenho dúvida de que eles conseguiriam fazer o que o EP propõe. Eu só não concordo que faz sentido do jeito que é feito no EP. O jeito que se escalona é muito ruim. Ficaram enrolando por sei lá quantos minutos pra atacar tudo de uma vez. A quantidade já estava errada desde o começo pelo simples fato do quanto isso já agiliza a dominação deles. De novo, se eles se multiplicam do jeito que o Kyoshiro implica, não vai durar 15 minutos. Ora, infernos, que seja um Ervamon pro lado do dispositivo pra gente acreditar mais nisso. As cenas de ação são muito desinteressantes e repetitivas. Toda santa vez o Ervamon com a fachada inexistente dele, ele bebe água, ele cresce, alguém embaixo nele e ele sai vazado pra estragar o clima porque, obviamente, uma piada é necessária. Isso tudo culmina num massacre causado pelos Tamers. Depois de todos esses EPs, antes e depois desse, martelando na ideia de como matar é ruim e que não é a solução dos seus problemas. Esse EP mostra cenas e cenas do Wesley metralhando essas pobres criaturas que até então eram completamente guiadas por instinto, sendo incapazes de diferenciar bem e mal, lutando desesperadamente por suas vidas, e eles, sem hesitar, iriam liberar eles da existência. Exemplo prático, imagina se o Repamon lá tivesse sido morto brutalmente mesmo não sendo culpa dele e ele não podendo evitar. Imagina o Coemon, o macaquinho só não tá sofrendo depressão porque ele não tem idade suficiente pra entender isso. Só imagina o Angoramon fazendo cosplay de Benny quebrando a porra da coluna do Cortar só porque ele queria brincar. E isso não vai só pra bichinho bonitinho peludinho não, viu? Olha o Momemon aí. O coitado só não entendia direito como a medicina funcionava porque o cara só manjava das necromancia. Imagina se essa série seguisse um manual de como construir um episódio padrão de Digimon. O maluco ia ser cremado pelo Beto. Por favor, eu não quero morrer. Eu não encontrarei paz assim.
por favor. Daí com isso a gente ia achar que ele era o quê? Um arrombado, hipócrita, filho da puta. Mas olha como foi melhor, cara. Quanto tempo faz que a gente não tinha um personagem bom assim? Eu não ligo se ele não voltar ou se não fez diferença nenhuma ele ficar vivo pra aquelas pessoas ficarem bem. Esse era o caminho certo e a moralidade do Hiro é inabalável e essa é a maior virtude dele. Ah, pera. Ah, meu Deus, essa caracterização. By the way, não tem como você me convencer de que a escrita ruim desse EP não é responsável pela demora pra ativar o device, porque isso já ia fazer os Ervamons perderem na hora. Maluco, no EP 10 foi só a Cláudia ameaçar sair o Kyoshiro não hesitou em ativar aquela jossa mesmo ele nunca tendo feito antes. Fora o fato do Ancoramon e do Bokumon não terem sugerido isso logo, sendo que ambos já experimentaram o device. O EP também não vai fazer engolir que o Wesley derrotou centenas de milhares de Ervamons, que, de novo, o EP apoia essa quantia, e que todos foram ali pra aquele meio. Indo pra caracterização, cara, eu pensei que isso rola com a de Limon. Ninguém se parece consigo mesmo nesse EP. Fora o Bokumon e o Bakumon lá. Eu só lembrava dela porque ela é a mais na cara. Uma hora ela tem medo, outra hora ela tá sendo indiferente. Daí ela fica infantilmente teatral, que não é o tipo de infantilidade dela. Daí ela desiste e do nada ela decide ir pro pau sem hesitar. E ainda tem a paixão de mandar um... Muitos personagens aqui têm diálogos e ações que condizem com outros personagens. Jellimon mesmo tá parecendo um Gammon nesse EP. Hiro, quando não tá dando uma de Master, tá com a mão no queixo parecendo o Elton no Masterchef. E o escritor tá tipo... o Hiro é inteligente, né? Bora botar ele com a mão no queixo pra mostrar que ele tá sempre pensando. Tem essa frase aqui do Hiro que não faz sentido com o personagem dele. Fora que essa não é a ocasião pra fazer esse ponto de virada pro Hiro. O próximo EP seria: se vocês sabem o que fosse causado pelo Hiro não hesitar com a mentalidade que ele teve nesse EP, daí sim eu daria mais pontos pela caracterização do Hiro, mas eu não posso. Gammon tá lá atacando coisa, querendo chocolate. Ancoramon não tá sabendo regular a força dele, mandando um vamos nessa em vez de mandar um cuidado. E a Ruri tá existindo. Antes de falar mal daqui do EP, eu quero falar desse cara. Sim, esse cara. Pra facilitar, eu vou chamar o ancião de Ervaldo Osverde. Mas essa vai ser a única vez que eu vou falar esse nome, então não se preocupem em lembrar. O véi literalmente dá sentar nos caras, já começa a dropar a exposição. O véi tem 1 minuto pra tentar explicar tudo que tá rolando. Eu não vou falar que o véi foi mal colocado, porque todo mundo já sabe disso. Eu quero dar uma de metaforando e ver a índole desse cara. Vamos voltar pro conselho dos Ervamon. Eles se espalham depois que a mensagem é excluída e reenviam ela. Como exatamente? Bokumon diz que isso seria impensável no Digimon, desses bichos não são exatamente pensantes. Então a ideia de ter um programador no meio é bem plausível, o que colocaria a culpa no véi. E ele diz que o clone que ele fez acabou escapando, que ficou muito mal contado. Com a frase dele, parece que o mundo humano é cheio de água, implica que ele está aqui há bem pouco tempo. O que contradiz o fato dos Ervamons e provavelmente do véi terem fantasmas hologramas, já que eles ainda precisam do tempo e relações consideradas para se tornar fantasmas hologramas. O controle deles sobre os Ervamons ferais também implica isso. Com esse em mente, seria certo dizer que o véi é do mal. Mas tipo, se ele é realmente... Por que ele quis se revelar assim? Por que não continuar com o ataque dos clones com mais preparo? Por que ele só fez isso no Japão e não tentou se espalhar em outros países? E de novo, veio um problema do hype que deram pra eles. Era pra ter muito mais Ervamon do que dariam conta aí. Eu não acho que uma aparição futura esclarecendo as coisas melhoraria o destino desse EP. Porque tipo, até dentro do EP as explicações não funcionam. Tentar explicar só pioraria. E o maior elefante na sala não foi nem isso, mas sim o fato de que o bairro todo, provavelmente a cidade, não só viu, mas sentiu esses bichos. Eles são fantasmas hologramas, se lembram? Todo mundo presenciou essa merda. E esse é um dos poucos EPs que realmente negligenciam isso totalmente. Por algum motivo esse tópico virou alvo de críticas por pessoas que não prestam atenção na série. O lance da população da série não reagir de frente contra os ataques recentes de Digimons, no caso. Tudo isso podia ser evitado se tivessem usado a carga do device mais cedo. Ai, cara, os erros do EP só ficam puxando um ao outro pra conversa. Ah, conversa. Lembram nesse EP da conversa que o pessoal tem sobre o fim do mundo? Que o escritor não tem ideia nenhuma de como fazer? Pois eu lembro. Ainda bem que você não. E véi, essa conversa. Revejam essa cena pra ver o quão ruim ela é. Ou melhor, não vê não. Confia em mim que vou fazer um resuminho aqui. Eles são coisantes que coisam a coisa toda. Oh não, o mundo não pode acabar assim. Chocolate! E depois disso é difícil achar que eu não odeio esse EP e que eu não vou pra cama pensando Deus como eu odeio esse EP. Lembra quando eu falei no vídeo do Clockmon que eu sei qual a sensação quando o EP é ruim? Tô sentindo agora. Ele me faz sentir meio triste. Esses vídeos são só a minha maneira de descontrair e tal. O que eu quis dizer basicamente é: o EP não dá tempo pra gente processar o que tá rolando, ele tem regras, mas não coloca um limite pra elas, e tudo descamba principalmente no final. Eu não citei o escritor no começo propositalmente. Sabe quem escreveu esse EP? Tomohiro Nakayama, o mesmo cara que escreveu o episódio do Pumpmon. Dick,
Pessoas que viram meus vídeos antes do Strike ou baixaram eles sabem que eu considerava esse o pior EP da série. Eu não odeio esse EP do Pumpmon e ele é bem melhor do que eu faço parecer. Ele só é devorado pelos EPs anteriores e pelo seguinte. E tem um antagonista bem meh. O Nakayama também voltou para escrever o EP 18. Em resumo, eu acho que o EP do Pumpmon foi o melhor que o Nakayama fez pra série. Mas não por tanto. 4 e o 18 tem escrita bem mais ou menos e só precisavam de 1 ou 2 ajustes para melhorarem. Muita gente deve ficar surpresa que o até então pior EP era a nota 6, mas isso devido à direção. O diretor é basicamente o cara que bota a identidade no EP e sabe o que tirar, colocar e mudar. Meu problema era puramente com o personagem do Pumpmon, o resto estava ok. E eu tenho como provar isso bem facilmente. Sabe qual outro EP da série o diretor do EP do Pumpmon dirigiu? Aqui os diretores foram completamente nas ideias do Nakayama e falaram, vai ser maneiro. O fato de ser o primeiro EP de Digimon dos dois também não colabora muito. A gente já viu isso acontecer antes. O EP do Pumpmon ainda se segura porque a maioria do que tem ali não vira a cabeça do Nakayama, mas sim do Masashi. E basicamente escreveu o começo da série e no total praticamente metade dela. Corrente do Infortúnio e O País das Crianças são os EPs em que o Nakayama teve mais liberdade para fazer a história. Mas o diretor que ele trabalha simplesmente faz questão de colocar toda a cena possível no EP. O maluco não consegue manter o mesmo tom. Eu me sinto tão mal pelo Masashi Suzuki que é obrigado a trabalhar com esses caras. Pior ainda, o EP 24 teve a mesma equipe de produção. E esse é o vídeo, né? Mostro por esse clusterfuck de crítica. Mas aqui não dá, cara. É muito ruim. Tudo que esse EP tentou fazer foi melhor em outros EPs. Até na animação, que é o ar da graça desse EP, eles tiraram um tempo de boa parte do EP pra deixar os Erramons mais fluidos, mas os 3 primeiros EPs e o 8 faziam um trabalho bem melhor. Se é pela ação, o EP 6, 7, 8 e 11 fazem de maneira muito mais inspirada e significativa. E olha que eu não tô nem contando os EPs 13, 15, 20 e 21. Imagine se contasse. Se é pelo conceito, até que disputa bem, mas EPs como o 5 e o 9 o destroem. E se é pelos antagonistas, vai tomar no cu, né? Me desculpa pela demora como sempre, eu não posso prometer que eu não vou demorar, porque os próximos vídeos do canal vão ser grandes. Eu quero reeditar os EPs que levaram strike, dar uma editada neles pra combinarem mais com o padrão que eu adotei. Vou fazer um MV e tradução de First Riders. Talvez tenha um vídeo de especulação de Fate Grand Order, mas não contem muito com esse. E por fim, o episódio que mudou a série vai ganhar um vídeo só pra ele. O véi... Acabou essa merda, finalmente. 誰かの視線感じることってありますよね。気のせい、君を慕う人からの熱視線実に平和な考え方ですね。正体不明の処刑人が今にも君を狙っているかもしれないのに、ほらもうすぐそばに。私も早く逃げなくては。次回デジモンゴーストゲーム処刑人。